Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev e vamos continuar aqui o nosso aplicativo, né? A gente está vendo sobre React Native, então se você caiu nesta aula aqui e não vem acompanhando, nós estamos seguindo aqui uma sequência de aulas. Então a gente já criou o projeto, nós estamos inclusive utilizando uma API, né, uma API que a gente já desenvolveu aí em vídeos anteriores. Então vai estar aqui embaixo o link do repositório e tudo mais. E eu recomendo que você assista, né, esses vídeos aqui deste projeto desde o começo para você pegar toda a base, tá? Então se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho aí para receber as notificações. E deixe o seu like para estar nos ajudando, né? Porque você deixando o seu like, você está dizendo para o YouTube, olha, esse conteúdo é interessante e ele ajuda a espalhar esse vídeo aí para mais pessoas, ok? Então, deixe seu like aí, não custa nada espalhar esse conteúdo para a galera aqui, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar agora, nós vamos montar o formulário para a gente poder inserir um novo usuário, ok? Então, vamos comigo na tela do meu computador. Bom, então eu estou aqui com a tela do React Hook Form, né? Do mesmo jeito que nós usamos o React Hook Form lá na parte web, nós vamos estar utilizando aqui também na parte mobile, ok? Então, eu estou aqui com o meu código, deixa eu abrir o meu emulador, deixa eu rodar esse cara aqui, que ele não está rodando. Então, um yarn start, e aí eu vou rodar aqui iOS. Lembrando que eu estou no Mac, então eu estou aproveitando e estou rodando o emulador do iPhone. Se você está no Linux ou no Windows, você pode utilizar o Android Studio, tá? Mas não muda nada, o jeito que eu estou escrevendo o código aqui é o mesmo, tá? Só vai mudar realmente de fato o emulador que a gente está exibindo aqui, tá certo? Essa é a única diferença, ok? Vamos esperar carregar o nosso aplicativo aqui. Abrindo o Expo. Carregando aqui, ó, a gente pode acompanhar aqui embaixo, né? Tá carregando. Beleza, projeto carregado, né? A gente tem a listagem aqui dos nossos usuários e clicando aqui, ó, em criar user, nós não temos nada. Então, nesta aula aqui, nós vamos montar, vamos começar, né, a desenvolver o nosso formulário para criar um usuário novo, tá certo? Então, aqui no nosso projeto, vou minimizar um pouco as pastas aqui, não vou mexer na list agora, vou na create e nós vamos trabalhar nesse cara aqui, ok? Então, eu vou abrir um outro terminal. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dar um yarn add react hook form, ok? E também nós vamos estar utilizando o IUP, tá? Para fazer a validação do nosso formulário. E se a gente olhar aqui, ó, vir aqui em get started, dar um Ctrl F, IUP, ó, ele fala aqui para a gente instalar este cara aqui, ó, um resolver, né? Para poder utilizar o IUP. Então nós vamos fazer isso. Eu já vou colar aqui também, ó, esse hookform barra resolvers. Vou instalar essas três bibliotecas. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Beleza, feito. Agora vamos começar importando aqui. Então eu vou importar o React Hook Form e basicamente desse cara a gente tem que importar o useForm e também eu tenho que usar o controller, ok? Esse controller nós vamos usar aqui para o nosso React Native para fazer o aplicativo. A gente não usou ele na web. Na web a gente usou para registrar, né? Então também dá para usar na web, não tem problema nenhum, mas eu vou usar o controller aqui e aí eu te mostro como que a gente vai fazer, tá? Eu vou estar utilizando aqui também, ó, daquela biblioteca que ele manda a gente, ó, instalar, né, que é o hookform barra resolvers, e eu preciso colocar aqui, ó, barra IUP, né, para ele entender que é o IUP, e aqui dentro eu tenho o IUP resolver, ok? E também, por último, e não menos importante, eu vou estar importando o IUP. Perfeito? Show de bola. Então, eu vou começar criando aqui o meu esquema, né? Então, const esquema, da mesma forma que a gente fez até no nosso back-end e também no projeto web, né? Então, eu vou estar utilizando aqui, ó,
up.object, porque vai ser um objeto isso aqui, né? E aqui dentro eu coloco. Então, basicamente, a gente precisa do nome, né? Para criar o nosso usuário. E ele é do tipo string, então a gente usa up.string, ok? E ele é um campo obrigatório, então eu uso aqui o required e aqui dentro eu coloco uma mensagem, né? Campo obrigatório. E essa mensagem é o que vai aparecer aqui caso o usuário não digite, ok? Precisamos também do e-mail, né? Então vai ser up.string também. Também é um campo obrigatório, então vou colocar aqui, ó, campo obrigatório. E aqui o Yup tem uma opção e-mail, que ele valida se de fato é um e-mail válido, se tem o arroba, se tem o ponto, né? Então aqui também, caso o e-mail que ele digite não seja um e-mail válido, eu vou colocar aqui, ó, e-mail inválido ou e-mail incorreto, enfim, a mensagem aqui não importa. Nós precisamos da senha, então yup.string também é obrigatório, então campo obrigatório, e aqui a gente coloca um mínimo de 6, né? A senha precisa ter no mínimo 6 caracteres. Então a gente passa ao 6, vírgula, e a mensagem, caso o usuário coloque menos que 6, né? Então aqui, ó, eu vou passar mínimo 6 caracteres, ok? E por último, a gente pode passar também o telefone. Só que o telefone ele não é obrigatório. Então eu vou colocar aqui, ó, up.string e eu vou passar que ele pode ser nulo, ok? Show? Agora eu vou começar a importar. Aqui eu só montei o meu esquema por enquanto, tá? Então ele vai estar validando, ele vai pegar o nome do nosso input, né? Vai ver se ele é do tipo string, vai ver se ele foi preenchido. No caso do e-mail, ele vai verificar se foi preenchido, se é um e-mail válido. Então é válido, né? Então aqui a gente só está validando o nosso formulário ali, tá certo? E aqui eu vou estar importando do useform. Então eu faço desta maneira aqui, ok? E aqui dentro eu já vou passar para o useform o seguinte, olha, você vai usar esse esquema aqui para validar antes de disparar de fato a minha função. Então aqui, ó, eu tenho um resolver, ok? Aqui dentro uma propriedade e eu vou usar esse up resolver aqui, ó. Então vou usar o up resolver e dentro dele eu passo esse esquema que eu criei aqui do Yup. Por isso que a gente precisa desse cara, para ele entender que a gente está usando o Yup, ok? E aqui dentro eu vou importar algumas coisinhas aqui, tá? Primeiro que eu vou estar importando é a função, então random submit. Basicamente isso aqui vai validar, né? Antes de chamar a função submit de fato, ele vai validar o nosso esquema e ver se está tudo certo. Então é por causa desse cara aqui que ele faz toda a validação antes. Se a gente não passar, ele vai ignorar tudo e vai chamar, ok? Nós vamos também estar importando aqui esse carinha, vamos importar também esse e vamos importar o setValue e também aqui a gente tem o form_state e aqui dentro nós temos os erros para verificar os erros dos inputs, né? Então se um input, por exemplo, tá errado, né, não foi preenchido, é dentro desse errors que a gente pega essas mensagens aqui. Perfeito? Salvando esse cara, tá criado aqui tudo certinho. Beleza? Eu vou basicamente apagar isso aqui e eu vou aqui em cima, ó, importar da nossa biblioteca de componentes, eu vou importar o text também e eu vou estar importando o input, tá? Dentro dele tem o input. Como é que eu sei isso? Vamos lá. Vamos acessar a documentação aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos aqui em componentes. Vamos descer aqui. Cadê? Aqui, ó, input, tá? Tem aqui o input, ok? Então, essa biblioteca que nós estamos usando. Se você chegar aqui, ó, você consegue ver, né, como é que usa e aqui a importação. Então, usa mesmo como se fosse o input do React Web, né? Então, basicamente é a mesma coisa, tá? Deixa eu abrir meu emulador aqui novamente. E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos, primeiramente, criar aqui um fragmento
por fora de tudo isso aqui, ok? E aí, nós vamos também criar o nosso body. Por que nós vamos criar o nosso body? Porque esse create ele está muito colado, né? Então, nós vamos afastar ele. Então, eu vou aqui, ó, criar o nosso styles.js, vou importar o styled, mas lembra que esse styled components eu preciso colocar aqui /native, porque nós não utilizamos tags HTML aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar aqui o body. Você pode colocar qualquer nome que você quiser. Esse body não é o body do HTML, tá? É só um nome que eu tô dando e você pode ver que tá com letra maiúscula aqui. E vou usar uma view que basicamente, né, como eu já disse, é o nosso a nossa div, ok? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma margem de 10 pixels, né, em cima e embaixo, e 5 nas laterais. Eu já vou aproveitar aqui que eu estou nesse arquivo, eu vou exportar um space. Eu vou criar aqui para dar um espaçamento entre um input e outro, tá? Então eu vou criar aqui também uma view. Show. E aqui dentro eu só vou dar um margin bottom de 15 pixels. Ok? Que é para espaçar um componente do outro. Vou já importar esses caras aqui. Então vamos importar. De styles, eu tenho aqui o meu body e eu tenho o meu spacing. Basicamente eu não preciso mais desse fragmento aqui, porque aqui vai ficar o meu body, tá certo? Show de bola. Agora vamos de fato colocar os nossos inputs. Então eu vou usar aqui o text, que vai ser como se fosse o meu label, né, do HTML. Eu vou colocar aqui, ó, nome, 2 pontos. E aí, para usar o nosso input, eu tenho que usar o controller que nós importamos aqui, ó, do React Hook Form, ok? E dentro dele, ó, eu vou fechar ele aqui dessa maneira, tá? Só vou quebrar as linhas aqui. E aqui dentro a gente passa qual é o nome desse campo. Então vai ser o name, que é esse cara aqui. Vai ter um controller de name, e-mail, password e telefone, ok? Show. E aí a gente passa aqui também, tem que passar esse control e o control que também a gente importou aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, esse control, perfeito? Então a gente precisa dele também. Show? E aí nós vamos passar o render, ok? Esse render aqui, ele vai ter as propriedades que vão ser passadas para o input, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, aqui dentro do render, nós vamos colocar esse field, show, e aqui dentro vai ter um objeto, nós vamos ter o onChange, ok? Esse onChange, lembrando que o React Native não tem o onChange, né? Mas o controller aqui, ele tem, tá? Então o controller, ele tem essa opção. E também o value, perfeito? Perfeito. Então, feito isso, vamos abrir aqui e aqui dentro vai o nosso input. Então, ele vai ser renderizado aqui dentro. Então, nós vamos passar aqui o nosso input e aqui nós vamos receber essas props. Como que nós vamos receber? Bom, basicamente, lá no React Web, nós tínhamos o onChange, certo? Que é esse cara que a gente está importando. Aqui nós não temos esse cara. A gente tem o onChange text, que é onde ele vai captar o que está sendo digitado, ok? Então eu vou basicamente pegar o value e vou chamar o onChange, que é esse cara aqui, tá? E vou passar o valor para dentro dele. Faltou um N aqui. Então essa função onChange, ela vem de dentro do controller, tá? Então essa função está passando para cá. Se eu tirar isso aqui, não funciona. O React Hook Form não vai conseguir captar o valor que foi digitado, ok? Vou passar o valor desse input, então vai ser value, ok? E aí a gente passa aqui o placeholder. Aqui a gente pode colocar um texto mesmo, então digite o nome. E também a gente precisa passar aqui o size.
Por quê? Porque se a gente olhar aqui, vamos voltar, esse input, ele pode ficar um pouco pequeno, né? Então aqui embaixo, ó, a gente tem os tamanhos dos inputs. Então o small, né? Enfim, a gente tem todos os tamanhos. Então o que eu vou usar aqui é o grande, tá? Que é esse large aqui, ok? Então, deixa eu abrir aqui. Vamos passar o size. Se você apertar Ctrl barra, eu acho que ele não completa, mas a gente pode colocar aqui o large, ok? Salvando isso aqui, ele já aparece o nosso input aqui, ó, nome, e a gente já consegue vir aqui e digitar alguma coisa. Perfeito? Então, já temos aqui tudo completinho. Show? Na próxima aula, nós vamos colocar todos os nossos inputs e vamos já validar esse formulário aqui para captar os erros. Então, caso o usuário aqui digite alguma coisa errada, a gente precisa avisar ele, tá bom? Então aqui basicamente nessa aula a gente configurou, né, o nosso esquema, configuramos, importamos tudo aqui do React Hook Form e já estamos começando a criar o nosso formulário, ok? Então na próxima aula a gente vai criar, colocar o nosso botão aqui para disparar a função. Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, deixe o seu like se você gostou, novamente se inscreva no canal e tá aqui as nossas redes sociais para você estar seguindo a gente lá, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!